Gurave Gurachandraya Dadukaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadvataya Namo Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Jalavutale Swayam Rupa Kadamayan Vedanta Swapayantikam Shri Krishna Chaitanya Bhagavan Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Shiva Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Tyavina Yaparada Lakshana Shiplanshta Kamadi Taranga Kipamayitam Sharanam Ide Namaste Chanaravinda Jamirada Aravinda Nitam Smarada Madhura Smadasa Padami Radham Karuna Tato Mamanyasti Katina Kapri Deshiranda. Pela misericórdia de Guru Goranga, no seu canal, na sua TV Transcendental, Vidayamandir, Tempo do Seu Coração, estamos terminando de ler o Shri Ramanda Samvada, o 8º capítulo, Madhya Lila, Shri Chaitanya Charitamrita de Shri Krishna Das Kaviraj. Então, a conversa entre Ramananda Rai e Mahaprabhu está conversando. Aqui tem alguns versos em sequência que depois são traduzidos e comentados pelo nosso querido Gurudev. Aradina Rai Pashe Vidaya Magila Vidayera Kalitari Eya Gyadina Vishayata Diyatumi Yahanila Chali Amichita Karitaha Ashibalpaka Dui Janenila Chali Rahibo Ekasange Sukhe Gona Ibakala Krishna Katarani Petabudi Ramanandi Kori Alingan Tare Ghare Pataiya Kori Lashaya Pratakali Tuti Prabhu Deki Hanuman Tare Namaskari Prabhu Dakshini Kori Lampana Vidyapuri Nanamata Loka Vaisiyata Prabhu Darshani Vaishnava Hare Chari Nijamata Ramananda Haila Prabhu Vira He Viva Prabhu Dhyani Rahe Visha Chadiya Saka Sankshepe Kahilam Ramanandya Milan Vistari Vaniti Nari Sahashava. No dia seguinte, Srimad Mahaprabhu pediu a Shri Ramananda que lhe permitisse partir. Ao partir, o Senhor lhe deu uma ordem, que foi a seguinte: abandone todos os negócios materiais e vá para Nilachala, Shri Jagannath Puri. Eu, muito em breve, terminarei de viajar pelos lugares sagrados e voltarei para lá. Nós dois permaneceremos juntos em Nilachala e alegremente passaremos nosso tempo conversando sobre assuntos relacionados a Shri Krishna. Dizendo isso, Srimad Mahaprabhu então abraçou Shri Ramananda Rai. Depois de enviá-lo de volta para casa, o Senhor também partiu para descansar. Ao levantar-se na manhã seguinte, Mahaprabhu teve darshan de Hanuman e, depois de oferecer-lhe reverências, partiu para o sul da Índia para continuar a sua viagem aos lugares sagrados. Jai Mahaprabhu. Então o Gurudeva vai comentar. Depois disso, ele, Mahaprabhu, chegou em Vidyapura, onde todos os moradores seguiam diferentes denominações religiosas. Porém, depois de verem Srimad Mahaprabhu, eles abandonaram suas próprias filosofias e se tornaram Vaishnavas. Por outro lado, Shri Ramananda Rai ficou mergulhado em saudade do Senhor de tal maneira que abandonou todos os seus assuntos materiais e mergulhou por completo na meditação em Mahaprabhu. Srila Kaviraj Goswami explica aqui:
Eu acabo de descrever sucintamente o encontro entre Sri Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Raya. Ninguém pode realmente descrever este encontro por inteiro. É impossível, inclusive, para Bhagavan Shri Sheshanaga, que tem milhares de bocas. Srila Bhaktivinoda Thakur descreve que a adoração a Hanuman é realizada em Vidyanagara. Hanuman é a deidade daquela aldeia. Por isso, depois de prestar seus respeitos a Hanuman, Sriman Mahaprabhu prosseguiu em sua viagem para os lugares sagrados do sul da Índia. Mahaprabhu Sahaja Chaitanya Charitra Gana Dugda Pura Ramananda Charitra Tahi Kanda Prachura Radha Krishna Lila Tate Kakura Milana Bhagavan Ye Sikari Asada Yei Hai Kabara Piye Karna Dwari Tarakana Lobe Iha Charitena Pari Rasa Tattva Gyana Haya Ihara Shravani Prema Bhati Hoya Radha Krishna Racharam Chaitanya Raguda Tata Jani Eha Hoite Vishwasa Karishwana Tarkana Karila Chite. O caráter e as atividades de Shri Chaitanya Mahaprabhu são assim como o leite condensado. E o caráter de Shri Ramananda Raya é comparável ao doce açúcar cana. A mistura de ambos produz uma substância sumamente doce. Os passatempos de Shri Radha Krishna são como acrescentar com cânfora. Aquele que é capaz de saborear esta substância, o leite condensado com a lei, com o açúcar candy e a cânfora. Então, aquele que é capaz de saborear essa substância é hiperafortunado. Qualquer pessoa que possa, mesmo que seja uma vez, ter esta fortuna pelo portal dos ouvidos, torna-se cobiçosa de saborear essa conversa cada vez mais. E seus ouvidos nunca vão parar de querer ouvi-lo. Ouvindo as conversas entre Ramananda Raya e Shri Chaitanya Prabhu, o ouvinte se torna iluminado com o conhecimento transcendental completo de Rasa Tattva, as doçuras dos passatempos de Shri Radha Krishna, e pode alcançar Prema Bhakti aos pés de lótus do casal divino. As atividades de Shri Chaitanya Mahaprabhu são secretíssimas, e este conhecimento secreto se recebe ouvindo-se submissamente. Não permita que a sua mente faça nenhum tipo de especulação a este respeito e ouça essas conversas com fé completa. Jai Shri Krishna Das Kaviraj Goswami. Aloki Kalila e Parama Nigoda Vishwase Payata Ke Hoya Bahudura Shri Chaitanya Nityananda Advaita Charana Janhara Sarvasatan Liliyeda Ramananda Raya Mura Koti Namaskar Yara Mukhe Koila Prabhu Vasira Vishta Damodara Swarupera Kadachanusari Ramananda Vilana Lila Korila Pachana Shirupa Raghunatha Pade Yanrada Asha Chaitanya Charitamrita Hare Krishna Das. Esta parte dos passatempos de Sriman Mahaprabhu é tão profunda e secreta. Aquele que tem fé pode conquistá-la, enquanto se mantiver bem distante daqueles que se sujeitam à defeituosa lógica mundana. Aquele que aceita os pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Nityananda Prabhu e Shri Advaita Acharya Prabhu como o tudo de tudo da sua vida, pode alcançar este tesouro transcendental de graça. Eu, Shri Krishna Das Kaviraj Goswami, ofereço milhões de reverências aos pés de lótus de Shri Ramananda Raya, de cuja boca de lótus Shri Chaitanya Prabhu difundiu a riqueza de Prema Rasa.
Este passatempo do encontro de Shri Chaitanya Prabhu com Shri Ramandarai é descrito segundo as anotações de Shri Swarupa Damodar, desejando a misericórdia dos pés de lótus de Rupa e Raghunatha Dasa Goswami. Eu, Krishna Das, narro este Shri Chaitanya Charitamrita. Jai Shri Radhe. Então termina, acho que essa é a terceira vez que a gente leu Ramananda Sandhya. Então, em homenagem, a terceira vez que a gente termina a leitura, hoje vamos ler algumas passagens da vida de um Gaura Bhakta, Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, nosso amado eterno Shri Gurudeva. Uma passagem da vida transcendental de Gurudeva quando ele é jovem. Mora em Bihar com sua família. Então o título dessa passagem da biografia de Gurudeva chama-se Pregando para o filho do guru de sua família. Na tradição indiana, todos recebem a iniciação de um guru quando chegam à adolescência. O Kula Guru, ou sacerdote da família Tiwari, era um erudito, era um acadêmico muito erudito da Shiv Sampradaya, e os pais, tios, tias de Srila Gurudeva foram todos iniciados por ele. Contudo, com relação à geração anterior à do mestre, que cresciam, que estavam em fase de crescimento, o guru da família sugeriu que seria apropriado que seu filho se tornasse o guru e assumisse a responsabilidade da iniciação. Os pais, os tios e as tias de Srila Gurudeva acharam que aquela era uma ideia tranquila, uma boa ideia, porque estabeleceria o filho do Kula Guru como guru da próxima geração. O sacerdote da família era digno de ser o guru da família, pois ele era um erudito muito qualificado e um acadêmico muito qualificado e erudito. E ele compreendia os ensinamentos e o comportamento de um Vaishnava. Como menciona a Escritura, como mencionam as Escrituras, a fim de aconselhar os outros, precisamos primeiro estar praticando as diretrizes e as normas da vida espiritual. Nosso conselho aos outros será frutífero se estivermos praticando nós mesmos. Caso contrário, nosso conselho para os outros não dará frutos. Srila Gurudeva desejava um guru de alto nível e não queria receber iniciação de alguém só por formalidade. Ele tinha certas reservas a respeito do filho do Kula Guru. Por isso, quando este rapaz veio lhe dar a iniciação, Srila Gurudeva lhe fez algumas perguntas. Qual é a necessidade da iniciação? Aí o rapaz falou, para manter a vida regulada é preciso receber a iniciação. Respondeu o filho, do guru da família. Todos os seus familiares já receberam a iniciação e por isso você também deve. Mas Srila Gurudeva não ficou satisfeito com aquela resposta. Que não era abonada nem pelo Guru, nem pelo Shastra. Aí ele perguntou pro rapaz, você pratica bhajan você mesmo? E o filho do sacerdote respondeu, nem sempre, às vezes sim, às vezes não. Você fuma? O seu pai nunca fumou. Você fuma às vezes? Sim, eu fumo de vez em quando. Srila Gurudeva depois lhe perguntou, qual é o significado de Diksha ou iniciação?
e o filho do guru da família não conseguiu responder. Aí Srila Gurudeva recitou um shloka: Divyam Jnanam Yato Dadyat Kuryat Papasya Sankshayan Tasmad Diksheti Saprota Deshika Stata Kovidai. Shri Hari Bhakti Vilas. Ele explicou que as palavras Divyam Jnana referem-se ao processo que nos confere conhecimento transcendental, ou seja, Divya Jnana. Esse conhecimento transcendental chama-se conhecimento do relacionamento entre nós mesmos e Shri Bhagavan, Sambandha Jnana. Refere-se ao relacionamento entre o praticante de Bhakti e Shri Krishna. O devoto poderá ter um humor de servidor. Krishna meu amo, e eu sou seu servo. O outro poderá ter o humor de um saka. Krishna meu amigo, e eu sou amigo dele. O outro poderá ter o humor de pai. Eu sou mãe de Krishna. Eu sou pai de Krishna. Ou Krishna é meu filho. Ou às vezes poderá ter o humor de amante extraconjugal em relação a Krishna. Esse relacionamento entre Shri Bhagavan e o devoto Sambandha Jnana começa a partir do mantra que o Guru fidedigno dá na cerimônia da iniciação Diksha. Além disso, todas as espécies de pecados são eliminadas e completamente desenraizadas. Os acadêmicos eruditos que conhecem a respeito de Bhagavan e Bhakti chamam esta cerimônia de Diksha. Em seguida, Srila Gurudeva perguntou ao filho do guru da família: há algum exemplo de alguém que antes tenha recebido iniciação? Você pode me dar exemplos do Shastra? O filho da família do Guru não conseguiu responder. Então Srila Gurudeva cita um verso dos Puranas: Vina Diksha Vihinasya Nasidim Nasagatim Tasmat Sarva Prayatnena Guruna Dikshita Bhavet. Ele explicou que sem ser iniciado por um Guru fidedigno, uma pessoa ou candidato à iniciação não pode alcançar a perfeição em Krishna Bhajan e não conseguirá chegar ao destino espiritualmente desejável. Em primeiro lugar, é preciso ser iniciado por um Guru fidedigno. Depois, deve-se agradar ao Gurudeva sob todos os aspectos e com todos os esforços. Quando Dhruva Maharaj recebeu a iniciação de Narada Rishi, mesmo Dhruva Maharaj recebeu a iniciação de Narada Rishi, e o mesmo se aplica a Prahlad Maharaj, explicou Srila Gurudeva, enquanto o filho do sacerdote da família o ouvia com atenção. E isto está mencionado no Srimad Bhagavatam. Lila Purushottama Bhagavan Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, também aceita a iniciação de Bhaguri Rishi. De forma semelhante, Maryada Purushottama Shri Ramachandra recebe iniciação de Vashishta Rishi. Eis outra pergunta: como pode um esposo e uma esposa, o pai e o filho, aceitar a iniciação do mesmo Guru? Eles se tornariam irmãos espirituais? E então, como continuaria o seu relacionamento social ou familiar? De novo, o filho do Kula Guru não pôde responder aquela pergunta. Srila Gurudeva também perguntou a ele: Maharaj Dasharata, mãe Kaushalya, Kaikeyi, Sumitra e as outras rainhas de Dasharata Maharaj receberam iniciação de Vashishta Rishi. Por isso, de novo, pergunto: como pode o esposo e a esposa levarem à frente seu relacionamento social ou familiar se eles aceitaram a iniciação do mesmo Guru?
O filho do guru da família estava fascinado e sem palavras diante, né, das palavras transcendentais de Srila Gurudeva. Aí Gurudeva continuou: na verdade, esta não é a questão. A iniciação é para a alma e não para o corpo. Neste mundo material, há uma relação entre um corpo e outro. Os relacionamentos de esposo, esposa, pai e filho nada tem a ver com a alma. Por isso, o Sr. Ram, Shri Bharata, Shri Lakshmana e Shri Shatrughna todos receberam a iniciação de Vasishtha Rishi, e todas as suas esposas, a esposa do Sr. Ram, Sita Devi, a esposa de Shri Bharata, Mandavi, a esposa de Shri Lakshmana, Urmila, e a esposa de Shri Shatrughna, Shruta Kirti, aceitaram a iniciação dele também. Srila Gurudeva acautelou o filho do Guru da família. Você não tem noção do que é Diksha e está enredado neste mundo material. Por isso, como é que vai fazer para salvar os outros? É melhor que você volte para casa. Não há necessidade de você dar iniciação a alguém agora. Quando o filho do sacerdote da família foi deste modo respeitosamente advertido pelo erudito Srila Gurudeva, que ele a princípio pensara que seria seu discípulo, ele voltou para sua aldeia humilhado e envergonhado. A ocupação anterior de Srila Gurudeva. Então, outra passagem da Lila, Nara Lila de Srila Gurudeva. Quando Srila Gurudeva terminou o ensino médio, ele passou a trabalhar como professor numa escola primária. Depois de 6 meses dando aula naquela escola, ele foi escolhido para dar aula na escola secundária. Na escola primária, ele ensinou todos os assuntos do currículo. E na escola... Isso foi na escola primária. Na escola secundária, ele ensinou a história indiana. Depois de dar aulas por apenas 1 ou 2 meses na escola secundária, Srila Gurudeva se candidatou com sucesso a uma posição no departamento de polícia em Sahibganj, em Bihar. Como parte do processo de seleção para entrar no departamento de polícia, os candidatos precisavam competir numa corrida rústica que tinha o comprimento de um campo longo e tinham que ir até o fim do campo e voltar. A força policial na época estava sob a jurisdição do governo britânico que dominava a Índia à época. Srila Gurudeva, compartilhando a atitude muito comum entre os outros indianos, de que os britânicos deviam ser tirados da Índia, não se sentia inclinado a obedecer plenamente ao que era estipulado pelo processo de seleção da polícia. Por ser uma frequente testemunha das enganações e das tormentas que os britânicos infligiam nos cidadãos indianos, Srila Gurudeva não tinha desejo de aprender ou falar inglês e não deu muita atenção para os entrevistadores policiais britânicos. Como ele era filho de um dono de terra que tinha campos agrícolas, para ele a subsistência não era problema.
Por isso ele podia se dar ao luxo de arriscar perder o trabalho, o emprego. Considerando tudo aquilo, uma vez que todos sabiam que ele era um campeão esportivo e um corredor super hábil, ele decidiu pregar uma peça, uma pequena peça. Aproximadamente 100 candidatos iam correr aquela extensão do campo e de volta para o ponto de saída. Srila Gurudeva decidiu não queimar tanta energia logo no começo, mas para conservá-la mais tarde na corrida. Por isso, a princípio, ele corria bem lentamente. Muitos outros candidatos corriam à frente dele. Chegaram ao fim do campo, deram a volta e começaram a correr de volta. Quando Gurudeva cruzou com os corredores que já voltaram, ele deu a volta e correu com eles, não aplicando sua energia total para que chegasse em primeiro lugar. Alguns dos candidatos reclamaram: ele não foi até o fim do campo. Provavelmente ele virou metade do caminho até o fim do campo e não chegou até o fim. E Gurudeva falou assim: tudo bem, nesse caso, se vocês quiserem competir comigo de novo, quem gostaria de competir de novo? Vamos lá, vamos correr de novo? Os competidores estavam exaustos, tendo corrido até o fim do campo e voltado para o começo da corrida, e não se sentiam inclinados a correr de novo, especialmente contra Srila Gurudeva, que era um campeão esportivo. Por isso eles desistiram e aceitaram Gurudeva como o vencedor. Outra parte do processo de seleção exigia que o candidato repetisse uma frase em inglês diante do oficial que estava fazendo o processo de seleção. Gurudeva explicou: mas eu não gostava de falar inglês. Por isso nem sequer dei ouvidos ao que o oficial disse. Eu só fiquei olhando para os lábios dele enquanto ele movia os lábios. Quando ele me pediu para repetir, eu simplesmente movi os lábios da mesma maneira que ele. Eu não sabia uma só palavra do que ele estava dizendo. O oficial que estava fazendo o processo de seleção deu uma gargalhada e Srila Gurudeva foi escolhido para a força da polícia. Ele ali serviu durante cerca de 5 anos. Agora um outro subtítulo dos passatempos de Gurudeva. Um negócio sem prejuízo, só lucro. Qual foram os motivos para Srila Gurudeva decidir renunciar a este mundo material? Enquanto ele estava no departamento de polícia, Srila Gurudeva tinha um amigo íntimo, também de Bihar, que era um devotado adorador de Shiva Bhagavan. Certo dia, seu amigo tinha um dever particularmente importante a cumprir em seu trabalho. Contudo, enquanto ele realizava sua adoração e meditação antes do trabalho de manhã, ele ficou tão absorto em bhajan que se esqueceu completamente do trabalho e daquele dever importante. Sua absorção não se desfez até que já era quase a hora dele terminar o seu dever para aquele dia, sua tarefa. De repente ele pensou: eu estou cantando Harinam, eu tenho que ir trabalhar. Ele olhou para o seu relógio e viu que só faltava meia hora antes do momento de sua tarefa supostamente já estar encerrada. Eu não posso ir para o trabalho agora,
quando meu serviço para o dia já era supostamente para estar encerrado. Pensou ele, que devo fazer? Ele decidiu não ir mais trabalhar e simplesmente demitir-se do trabalho. No dia seguinte, ele foi ao trabalho testar a atmosfera, preparado para pedir demissão se necessário. Ele descobriu que um oficial de patente superior a dele escrevera um relatório em seu livro de serviço. Escreveu assim: estou muito feliz com o seu serviço. Você manteve e cumpriu com seu dever de forma excelente e com muita inteligência. Você é o empregado mais idôneo que eu jamais encontrei e estou muito feliz com você. Você terá uma grande promoção. O amigo aproximou-se do oficial e, em total honestidade, explicou que realmente não viera trabalhar no dia anterior. Ora, meu amigo, o que você está dizendo? Disse o oficial. Claro que você estava aqui. Eu vi você aqui ontem fazendo a sua tarefa. Como você pode dizer que não estava aqui? Veja, olha aqui como você assinou, inclusive, na folha do ponto. O amigo Srila Gurudeva viu que não havia necessidade de dizer mais nada. Voltando para casa, ele refletiu sobre aquela estranha situação. Aí ele pensou assim: está certo que porque eu estava absorto em seu bhajan, Bhagavan assumiu a minha forma, foi trabalhar para mim e realizou e cumpriu com a minha tarefa. De hoje em diante, resolveu o amigo de Srila Gurudeva, eu vou abandonar esse emprego e só vou fazer bhajan ao Senhor. Ouvindo falar deste incidente divino da boca de seu amigo, Srila Gurudeva decidiu: é melhor que eu também abandone meu emprego e me absorva em bhajan. Por que desperdiçar minha vida? Naquela época, havia um discípulo bengali de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami chamado Narottam-Ananda Prabhu, que depois viria a ser conhecido como Srila Bhakti Kamala Madhusudana Goswami Maharaj, que era um bom orador do Bhagavan. Um oficial superior na delegacia onde Srila Gurudeva trabalhava, um bengali chamado Sr. Banerjee, hospedava Srimad Narottam-Ananda Prabhu, que de vez em quando vinha dar Bhagavad, aulas do Bhagavad em Bengali em seu lar. Naquela época, Srila Gurudeva não conhecia bem o Bengali, muito menos Srimad Mahaprabhu. Srimad Narottam-Ananda Prabhu conhecia o hindi. Srila Gurudeva ia ao lar de seu colega sênior com Srimad Narottam-Ananda Prabhu, quando Srimad Narottam-Ananda Prabhu falava. E ele sentava-se ali durante toda aquela palestra em Bengali, embora não entendesse o que estava sendo dito. Foi depois daquelas palestras que Srila Gurudeva teve suas verdadeiras e primeiras conversas em inglês, quando ele e Narottam-Ananda Prabhu analisavam o tema da palestra em sua única língua comum, o inglês. É importante notar que as primeiras conversas de Srila Gurudeva nesta vida com um seguidor estrito de Mahaprabhu foram na língua inglesa, e que suas primeiras conversas em inglês, afora o que ele precisou fazer no período escolar, foram sobre os ensinamentos
dos ensinamentos de Mahaprabhu. E isso era um presságio, né? Era uma profecia do período que mais tarde viria, quando ele falaria em inglês no mundo inteiro sobre aquela bendição máxima para a humanidade, a mensagem divina de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Certo dia, um relatório que havia sido preenchido a respeito de um certo caso na polícia se perdeu em um dos departamentos da estação da polícia. Parecia que alguém o colocara no lugar errado. Ninguém podia encontrá-lo em parte alguma. Um oficial supervisor estaria chegando dentro de 1 hora e todos estavam desesperadamente procurando aquele arquivo essencial que estava faltando, menos Srila Gurudeva. "Ô Tiwari-ji", disse o superintendente, "você pode, por favor, nos ajudar a encontrar esse arquivo? Nós precisamos da sua ajuda." O Gurudeva perguntou: "Como posso ajudar? Não é do meu departamento, por isso não estou familiarizado com o arquivo, muito menos com seu conteúdo. Qual poderia ser a minha ajuda?" "Se você ajudar na busca", disse o superintendente, isso vai significar a simpatia e o apoio daqueles do outro departamento. As conversas de Srila Gurudeva com Srimad Narottam Prabhu, bem como outros incidentes de sua vida, estavam fazendo com que ele seriamente considerasse renunciar à vida material e se refugiar plenamente na missão de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Quando o superintendente falou, Srila Gurudeva, em silêncio, se refugiou no Senhor e, com gravidade, orou com a seguinte promessa: "Ó Senhor, se eu fechar meus olhos e encontrar o arquivo perdido, onde quer que eu ponha minha mão, vou abandonar minha vida familiar e me dedicar a seus pés de lótus para sempre." Uau! Em sua simplicidade pura, com plena rendição, ele mexeu com as mãos, ele se movimentou com os olhos fechados e puxou assim um arquivo. Quando o abriu, os outros oficiais se apresentaram, olharam para o arquivo na mão de Srila Gurudeva e ficaram espantados. "Tiwari-ji encontrou o arquivo perdido, eis aqui o arquivo." Eles gritaram alegres: "Tiwari-ji o encontrou." Os policiais agarraram Srila Gurudeva, abraçaram e começaram a dançar espontaneamente na estação da polícia. Externamente, aquele foi um momento de grande júbilo para os oficiais da polícia, mas internamente foi um momento da maior significação espiritual. Srila Gurudeva tomar aquela decisão importante que salvaria as vidas de incontáveis almas sofredoras. Todos os planetas giravam em tremendas órbitas pela vontade. Todos os planetas giram em órbitas tremendas pela vontade do Todo-Poderoso Senhor, e agora, por sua inconcebível e doce vontade, o devoto puro de Shri Shri Radha Krishna estava para deixar a vida familiar para entrar no mundo como o devotado servo do Senhor. Então, Ego Premanandi Shri Gurudeva Pastapam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Satchidananda Gaura Hari, Jai Nityananda Prabhu, Jai Giriraj Maharaj Ki Jai, Srila Prabhupada Patitaprana Ki Jai, Srila Gurudev Patitaprana Ki Jai. Anticopa Bastante Educação da Noite, Patitaprana Prabhu, Krishna Guru Dandavantana, Sri